Salmos 16, continuando a nossa série de exposições no livro de Salmos, Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei sua libação de sangue, e os seus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite ao meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Senhor, nosso Deus, está aí a porção da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa aplicar em nossos corações, manifestar a tua graça, o teu amor e a tua bondade sobre nós, ó Deus, que nos reunimos aqui nesta manhã, Senhor, para ouvir a tua palavra, ó Deus, para meditar sobre ela, ó Deus, e aprender dela. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Salmo 16, ele é classificado na literatura poética como um hino de Davi. A autoria do Salmo pertence a Davi. E como há uma progressão na ideia aqui, no capítulo 15, na verdade, no Salmo 15, Davi comparou agora quem é o cidadão que estará no reino dos céus. No capítulo 16, ele vai falar sobre o santo que está diante de Deus, ou daquele crente, daquele cidadão do reino dos céus que está agora diante do Senhor. E nesse fato, Davi ele apresenta uma fé inabalável diante de Deus, uma fé que se fortalece à frente das diversidades, uma fé que reconhece a grandeza, a soberania e a majestade de Deus sobre a sua vida, apresentando de maneira inequívoca e sem nenhuma pretensão de titubear. Ele apresenta a Deus como sendo o seu supremo refúgio. Diante de todas as dificuldades da vida, Davi sempre apresenta em sua poesia como Deus sendo aquele que ampara, como aquele que cuida, como aquele que é o refúgio dele, como aquele que é o Senhor absoluto, soberano sobre a sua vida. Nos versos de 1 até o verso 3, Davi apresenta exatamente essa oração dirigida ao Deus que guarda. Nos versos de 4 a 6, ele se dirige exatamente àqueles que abandonam os caminhos de Yahvé. Nos versos de 7 até o final do capítulo, ele apresenta a nós, aqueles que aprenderam a ouvir a voz de Deus, aprenderam a caminhar com Deus e aprenderam a confiar no Senhor. É exatamente esta temática que você vê neste salmo. Mas esse salmo é uma súplica individual. É onde ele ora a Deus suplicando pela sua vida, pela sua alma, pela sua maneira de ser como cristão, como aquele que caminha debaixo da graça de Deus. Mas também é uma oração de confiança, onde ele apresenta a sua confiança ao Senhor, especialmente nos versos de 7 a 11, confiando na graça, na providência e no amor do Senhor sobre sua vida. Diante disso, nós estaremos expondo esse texto a partir de 3 ideias predominantes do texto. Primeiro, nós vamos ver a fé do crente Davi, versos de 1 a 4. Depois nós veremos a fortaleza do crente Davi, versos de 5 a 6. E por fim veremos a esperança do crente Davi, versos do 7 até o verso 11. É sobre isso que nós estaremos
explorando nesta manhã. Consideremos em primeiro lugar a questão da fé do crente Davi, versos de 1 a 4. Ele ora a Deus e diz assim: Senhor, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. A primeira nota de oração de Davi é a Deus como aquele que protege. Ele diz: Senhor, guarda-me. Ele pede a ação direta de Deus: Senhor, me livra, me guarda, porque em ti eu me refugio. Ele reconhece que Deus é aquele que é o seu refúgio. Ele crê que Deus é o fundamento da sua segurança. A segurança do crente não são as coisas que ele tem, não é a conta bancária gorda que ele tem, não é o emprego estável que ele possui, não são estas coisas. Aquele que guarda o crente, aquele que cuida do crente, sempre é Deus. E aí Davi sabe disso, ele clama a Deus, ele ora a Deus, ele pede para que isso seja cantado: guarda-me, ó Deus. Um detalhe importante, aqui a expressão ó Deus, ele usa a expressão Elohim, ou seja, ele aponta para o Deus majestoso, o Deus que é grandioso, porque em ti, qual a razão dele clamar a Deus por socorro, por proteção? Porque em Deus ele encontra refúgio. E aí ele vai explicar por que ele faz isso, verso 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Olha que coisa interessante, ele coloca a nós, no verso 2, ele abre o texto dizendo: eu digo a Yahvé, eu digo ao Deus do pacto, eu digo ao Deus que fez todas as coisas, eu digo ao Criador de todas as coisas, aquele que governa sobre tudo, aquele que é Senhor absoluto, aquele que é eterno. A palavra Yahvé tem a ver com a eternidade de Deus, com aquele que é augusto. Por isso que a palavra Senhor está aí em garrafal na sua Bíblia. Mas ele diz assim: eu digo ao Senhor. Ele declara, é uma homologação, é uma declaração, é algo que ele diz a respeito de Deus, é algo que ele se dirige a Deus, é uma oração individual. Ele está dizendo: Senhor, eu falo para o Senhor. Ele está dizendo à comunidade: eu sempre digo a Deus, eu sempre falo para o Senhor, eu sempre falo para Ele: tu és o meu Senhor. Mas parece uma redundância, porque ele diz Senhor, mas depois ele diz: tu és o meu Senhor. Olha que coisa interessante. A expressão Senhor, note aí na sua Bíblia, ela está com o S maiúsculo e as outras letras minúsculas. Aqui esta palavra no hebraico é a palavra Adon ou Adonai. E essa palavra Adon, Adonai, descreve aquele que tem domínio sobre a vida e sobre a morte dos homens. Adon é aquele que é o sucerano e nós somos o vassalo. É como se ele se encostasse em Deus e assim: Senhor, tu és o meu refúgio. Eu digo para o Senhor que o Senhor é o meu Senhor, o Senhor manda em mim, o Senhor me governa, o Senhor controla a minha vida, o Senhor determina o que eu sou e o que eu devo fazer. O problema de nós crentes e de modo geral da igreja evangélica é que nós nunca queremos ouvir a voz de Deus. Nós nunca queremos nos submeter à vontade de Deus. O tratado da sua palavra, a vontade da sua palavra revelada na Escritura, ou seja, a sua vontade revelada aqui, nós não queremos atendê-la, obedecê-la, segui-la. Quando Davi declara: Senhor, tu és o meu Senhor, ele está dizendo assim: Senhor, tu és aquele que governa a minha vida, e tudo que eu sou por causa da tua soberania, da tua grandeza. Tu és o meu bem maior, tu és a minha propriedade maior, tu és o meu centro de existência, tu és o fundamento da minha vida. Agora, não apenas isso, como é que você percebe que é isto que Davi está dizendo? Porque o texto continua: outro bem não possuo senão a ti somente. A exclusividade de Deus. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós não temos Deus como exclusivo em nossa vida. Sempre é Deus mais alguém, sempre é Deus mais alguma coisa, sempre é Deus mais alguém ou alguma coisa. Aqui Davi, de maneira muito interessante, ensina a sua fé à igreja. Veja, é a fé do poeta Davi expressa. Ele diz: olha, eu não tenho outro bem, eu não tenho aonde me agarrar, eu não tenho no que me agarrar, eu não tenho no que me amparar, eu tenho apenas o Senhor é o meu bem supremo, não possuo outro bem. Aqui, irmãos, bem tem um sentido exatamente de herança. Eu não tenho outra herança, Davi tinha muitas heranças, Davi tinha muita posse, mas o centro da vida de Davi era Deus, somente Deus.
Há um cântico que a igreja cristã canta chamado Deus, somente Deus, rege o trono do universo. É exatamente essa declaração emblemática que está aqui. Quando ele diz, Senhor Adon, ele está dizendo, Senhor é quem governa a minha vida, então somente a Ti, Senhor, eu devo louvar, somente a Ti eu devo adorar. A fé de Davi é tão tremenda que ele só reconhece Deus como o único objeto de culto da vida dele. Mas não apenas isso. Davi, ele olha agora para a igreja. Ele quer fomentar na igreja a crença, a fé que ele tem em Deus. Olha, eu creio somente no Senhor. Mas quando ele olha para o seu lado, ele diz assim, quanto aos santos que há na terra. Ele olha agora para a igreja, para aqueles que são santos. Ele olha para os piedosos. Ele olha para os crentes do seu tempo. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Aqui ele está dizendo o seguinte, que os crentes são pessoas notáveis, são pessoas dignas, são pessoas respeitáveis, no sentido de serem percebidas, nos quais tenho eu todo o meu prazer. Veja, Davi diz, eu não vou ter comunhão com outra pessoa, eu não vou viver em comunhão com outra pessoa, eu vou ter prazer naquele que te teme, naquele que ama a tua palavra, naquele que ouve a tua palavra, naquele que obedece a tua palavra. A minha vida tem prazer naquele que te ama. Qual é o seu melhor amigo? Qual é a sua melhor amiga? O meu melhor amigo, pastor, é um ímpio. Minha melhor amiga, pastor, é uma ímpia. Veja, a Escritura me diz que eu devo me deleitar naqueles que são santos, ou seja, tementes a Deus. É uma tristeza muito grande quando nós ouvimos crentes dizerem que os seus melhores amigos são os ímpios. E é mais triste ainda saber de um crente na igreja que não encontra uma amizade legítima, bíblica, sincera, pautada na palavra de Deus. Aqui está Davi olhando para a igreja de seu tempo, dizendo, Senhor, ele está orando a Deus, lembra? Ele está se dirigindo a Deus, ele está pedindo proteção ao Senhor, ele está reconhecendo que o Senhor é soberano sobre a vida dele, ele está dizendo que Deus é o único bem que ele possui, mas ele está dizendo assim, quanto aos santos que há na terra, quanto aos teus piedosos, quanto àqueles que te amam, são estes os notáveis, nos quais eu tenho prazer de estar com eles, eu tenho prazer de caminhar com eles, eu tenho prazer de dividir as coisas com eles, eu tenho prazer de estar em comunhão com eles. Este é o sentido que Davi está aplicando o texto. Nós ignoramos isso. Nós permitimos que o mundo seduzisse a gente neste ponto. Nós permitimos que o mundo abrisse o leque e conquistasse o nosso coração pelas falsas amizades, pelos falsos companheirismos, pelos falsos relacionamentos. Aqui Davi, como um crente em Deus, ele se direciona para Deus, ele se direciona para os santos na igreja, porque eu tenho um Deus nos céus, mas eu tenho aqueles que amam a Deus na terra. Eu tenho aqueles que eu tenho Deus como pai, tenho uma igreja como mãe, e tenho os crentes na igreja como meus irmãos. É uma pena que nós perdemos esse foco como igreja. É uma pena que nós não temos refletido mais acuradamente sobre essas questões. Nós passamos desapercebidos na leitura da Escritura, passamos desapercebidos no ensino cristalino da palavra de Deus, da comunhão do crente com as trevas. Como o apóstolo São Paulo vai nos lembrar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos de 12 em diante, ele vai lembrar que não pode haver comunhão entre o crente e o incrédulo. Geralmente nós apontamos essa direção apenas para um relacionamento amoroso, mas lá Paulo está falando de qualquer sociedade religiosa, irmandade, qualquer coisa dessa natureza que interfira no meu relacionamento com o Senhor, ou na minha percepção da graça de Deus sobre a minha vida. E daí vem as psicologias afins no mundo,
Aí vem a igreja tomando emprestado as filosofias, as psicologias mundanizadas e trazendo para a igreja, ouvindo aconselhamentos de ímpios, ouvindo conselhos de quem é incrédulo. A igreja hoje vai até no fórum público fazer as algazarras como se temos feito e se tem visto nos dias atuais. A título de exemplo, por exemplo, nós temos uma igreja em Brasília, onde o pastor permitiu na sua comunidade que uma mulher celebrasse a ceia. E aí a nossa denominação interviu na igreja, o presbitério interviu na igreja, afastou aqueles presbíteros, afastou aquele pastor, e o que foi que aconteceu? Aquela liderança foi para o fórum público. Para processar quem impetrou a denúncia, para processar o presbitério que interviu na igreja local e dar uma popularidade negativa à vida da igreja. Vergonhoso. A igreja buscando a voz do mundo para saber como a igreja deve conduzir. A igreja hoje parece que vai atrás de César e esquece do que Deus ensina em sua palavra, que dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. É exatamente isso que Davi está nos ensinando, irmãos. Precisamos resgatar a nossa comunhão dos santos. Precisamos resgatar a nossa comunhão como igreja. Precisamos resgatar quem nós somos como igreja de Cristo. Uma igreja que ama o Senhor, que teme ao Senhor e que olha para os piedosos da terra, dizendo: neles eu tenho prazer. E por que Davi faz isso, irmãos? Veja o contraste que Davi faz no verso 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós aprendemos algumas coisas interessantes aqui. Davi lembra que aqueles indivíduos que não encontram prazer nos santos, certamente é porque trocaram o Senhor por outros deuses. Qual é o Deus que ocupou seu coração agora? Qual é o Deus que tem ocupado o seu coração em não ter prazer na igreja, em ter prazer na comunhão, em ter prazer em caminhar com Deus, em ouvir a palavra, em vir cultuar a Deus, em vir crescer na graça e no conhecimento? Qual é o Deus que está roubando Deus do seu coração? Aqui o salmista lembra-nos que aqueles que abandonam, trocam, veja, eles não abandonaram a Deus, eles trocaram a Deus. Eles substituíram Deus por outro Deus, por outra divindade. Essa divindade, ela pode não ter uma forma física, onde você dobra o joelho, cultua e adora, mas ela pode ter uma forma interior, imaginária, no seu coração, ordem de prioridade. Quais são as ordens da sua prioridade em relação à adoração e o culto a Deus? O que tomou o seu lugar, o que tomou o lugar de Deus no seu coração? Veja, Davi, de maneira muito interessante e sábia, exorta a igreja numa música linda, bela como esta. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ele usa a expressão Elohim novamente. Só que aqui agora ele coloca um contraste entre Senhor e deuses. Ao fazer isso, Davi está dando ênfase que esses deuses, ele está se dirigindo ao povo dele, ao povo pactual, ao povo que estava agora abandonando ao Senhor. E aí Davi se coloca na personificação de um sacerdote, de um líder. E ele vai dizer assim: e não oferecereis as suas libações de sangue, ou seja, não serão aceitos os seus cultos. O seu culto, ele nunca é aceito quando o seu coração tem outra prioridade durante o culto. Já notou isso? Eu preciso que o culto acabe logo porque eu tenho umas coisas para fazer em casa. Eu preciso que o culto acabe logo porque tem algumas coisas que eu preciso resolver imediatamente após o culto. Esquecemos-nos do que a Escritura nos ensina no antecedente escriturístico.
onde os crentes ficavam olhando para o relógio, para o templo e perguntavam sempre para o sacerdote: não vai acabar o culto não, não vai acabar a adoração não, porque hoje é sábado, eu quero comercializar, eu quero vender, eu quero trocar, eu quero fazer o que é do meu agrado, transgredindo assim o dia do Senhor. Então o salmista lembra-nos que quando o nosso coração está aivado destas coisas, Deus não recebe o nosso culto, mas não apenas o nosso culto, Deus também não recebe o nosso louvor. Veja o verso ainda, verso 4: e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Os nossos lábios não vão louvar, os nossos louvores serão vazios, ocos, esvaziados do seu sentido. Como é triste quando o nosso coração é seduzido pelo mundo. Como é triste que a fé do crente Davi não é refletida na vida dos crentes de hoje. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos é exatamente isso: o exercício da fé em Deus é fundamental para guardar o nosso coração da idolatria. Em segundo lugar, aqui Davi descreve como ele tem lutado com isso. Agora, ele apresenta a sua fortaleza. Pastor, mas aonde eu encontro refúgio, fortaleza, pastor, para enfrentar? Porque o meu coração, ele quer as coisas desse mundo, pastor. O meu coração se ocupa com as coisas periféricas deste mundo, com as coisas pútridas deste mundo que maculam a alma, corrompem a adoração, destroem o dia do Senhor. Como eu preciso lidar com isso? Como eu lido com isso? Como eu posso fortalecer meu coração nesse sentido, pastor? Versos 5 e 6 dessa passagem. Olha o que diz aí para nós, Salmo 16, diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Olha que coisa linda. Primeiro, Davi agora, ele quer dar uma dose aos crentes, dizendo assim: olha, Deus é a porção da sua herança, Ele é o cálice que você, como crente, deve entender que é o cálice da libação, ou seja, Ele é o objeto, a razão do seu culto, Ele é a razão da sua adoração. A razão da sua adoração não é papai, não é mamãe, não é pastor, não é presbítero, a razão da sua adoração é Deus. Mas esquecemos disso. Agora, veja aqui o nosso texto ainda, ele diz: tu és o arrimo da minha sorte. Irmãos, quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei pensando: arrimo. O que é arrimo? Eu cresci em umas casas de invasão. O pessoal invadiu um determinado terreno lá onde minha mãe mora, até hoje, e construiu casas, e essas casas, elas ficam abaixo do nível da rua. E uma maneira de preservar a casa de sofrer desastres cataclísmicos, criaram muros de arrimo, muros de contenção. São feitos todos em pedras paralelepípedos gigantes para conter a erosão por causa da chuva, e a pista passa em cima e a casa da minha mãe fica embaixo. Então a pista é aqui, a casa é aqui embaixo, você desce pela escada. Então se um carro cair em cima da casa, morre todo mundo. Então a ideia de arrimo é exatamente de proteção. Quem é o arrimo na sua vida? Quem é que mantém a sua vida no eixo? Com todas as tempestades que caem sobre ela, Deus está segurando o arrimo da sua sorte, é Deus. Não são as coisas que você possui, não são as coisas que você tem. Essas coisas não conseguem te proteger de nada, mas Deus é o arrimo da sua sorte. É Ele quem evita a erosão da sua fé. Veja, ele diz: tu és o arrimo da minha sorte.
E aí ele começa agora a ver as prosperidades presentes, caem as divisas em lugares amenos, muito linda é a minha herança. Ele começa a olhar agora, olhando Deus como arrimo da sua sorte, e por Deus cuidar da vida dele, por Deus proteger a vida dele, ele consegue agora enxergar as bênçãos materiais de Deus sobre a vida dele, do ponto de vista que ele usa a figura da lavoura, do plantador, daquele que espera, planta, está ali trabalhando, porque sabe que a praga não vai devorar a sua alimentação, porque ele colocou uma contenção de encostas. A chuva não vai destruir a plantação dele, porque a contenção de encostas, o arrimo da sorte dele está ali, Deus está cuidando dele. Assim, irmãos, a fortaleza do crente não é pastor, eu sou um crente muito fiel, fervoroso, continue, mas saiba que o seu fervor, a sua força vem do Senhor. A única fortaleza que nós temos, irmãos, diante de todas as adversidades que nós enfrentamos, continua sendo Deus. Quando você olha para as coisas e olha para um lado não vê solução, olha para o outro não vê solução, olha para frente, olha para o lado não vê solução, você sabe que ainda tem Deus como sustentáculo da nossa existência. E por fim, agora Davi nos apresenta a sua esperança, nos versos de 7 a 11. Primeiro, como é que ele apresenta essa esperança? Primeiro, porque reconhece que Deus é aquele que lhe dá o melhor conselho na vida. Verso 7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite ao meu coração me ensina. Aqui Deus, ele é colocado como o conselheiro do crente, mas o crente quer procurar psicólogo. Mas Deus aqui é colocado como conselheiro do crente. Deus, do Senhor bendigo que me aconselha, pois até durante as noites, durante as madrugadas da vida, no meu coração ele continua me ensinando. Qual a atitude de Davi? O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei jamais abalado. Ele agora consegue contemplar a Deus em toda a diversidade da vida dele, ele consegue ver Deus em toda a diversidade da vida, ele consegue ouvir a voz de Deus, porque até durante a noite, lembra lá, aqui é um reflexo do Salmo 1, na lei do Senhor medito de dia e de noite. Esse aconselhar de Deus, através da sua palavra, através do seu evangelho, através da sua graça. E aí é interessante porque ele diz que com o Senhor jamais será abalado. Verso 9, o resultado disto é alegria. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Aqui, 3 coisas se destacam nesta alegria que Deus provoca. Primeiro, o coração não terá temor de nada. Segundo, a sua alma não ficará mais triste, abatida, abalada, angustiada com as incertezas do futuro. Não. Mas o meu espírito encontrará alegria em Deus. E ele diz, até o meu corpo que é cansado conseguirá agora dormir, eu vou conseguir dormir tranquilo, porque o Senhor me garante que vai cuidar de mim. É Deus quem tem cuidado de você. E às vezes você não tem louvado e agradecido a Deus por isso, mas é Deus quem tem cuidado de você. Não perca a esperança, Deus é aquele que tem cuidado de nós. Não baixe a cabeça, continue louvando a Deus, exaltando a Deus, orando ao Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de cada um de nós. E aí nos versos 10 e 11 agora, o salmista ele antevê o futuro. Ele vê a pessoa bendita do Redentor nos versos 10 e 11, quando ele fala da doutrina da ressurreição do corpo. Pois não deixarás a minha alma na morte. Davi ele olha para ele e diz assim, não é a sepultura que é o fim. Pedro pega esta passagem no capítulo 2 de Atos e aplica a pessoa bendita do nosso Salvador. A ressurreição do Salvador é a garantia de que nosso corpo não ficará na sepultura. E ele disse, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui é de maneira inequívoca uma referência a Cristo.
É uma referência à doutrina da ressurreição dos santos. A esperança do crente, irmãos, não é a sepultura. A esperança do crente é: a sepultura não é o final, mas é a vida eterna com Cristo Jesus. Isso nos leva para o verso 11. Quando Davi declara isto, ele diz: Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida. Então, Davi não consegue ver nada além de um palmo, só problema, só dificuldade, só luta, só batalha. Somos nós aqui neste mundo. E aí nós tendemos a pensar que tudo acaba na sepultura, e agora Davi diz que não. E Davi diz que o Senhor vai ensinar a ele a caminhar os caminhos da vida. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então ele agora entende que ele consegue enxergar a vida porque ele está diante de Deus. E diante de Deus o seu coração não consegue ficar triste, não consegue ficar abalado, não consegue ficar frustrado, como geralmente acontece nas nossas lutas diárias, quando empreendemos os nossos esforços pelos nossos esforços. Mas agora ele olha para Cristo, o Senhor, o nosso benevolente Salvador. E aí ele termina na última linha dizendo: a tua destra, delícias perpetuamente. É na mão de Deus, ou a destra de Deus, que há delícias eternas. É o fato de confiar em Deus, na graça do Senhor, que nós encontramos alegria para a nossa alma. Deleite em Deus, o deleite no Senhor. Que o nosso Deus possa, irmãos, fazer com que nós sejamos crentes como foi Davi. Um crente que expressou a sua fé confiante em Deus. Um crente que aprendeu a fortalecer-se em Deus. E um crente que aprendeu a esperar na bondade soberana de Deus. Que o Senhor nosso Deus aplique isso em nossos corações, para a glória dele. Amém.